Bom, estamos aí novamente, eu, o apóstolo Valdir, trazendo algumas dúvidas que algumas pessoas têm, né? Por exemplo, muitas pessoas acham assim, eu não preciso congregar na igreja, eu posso servir a Jesus na minha própria casa, eu sou a igreja. Bom, primeiros amados, muitas falam assim, Jesus não tinha igreja. Mas eu quero dizer que Jesus, ele era fundador da igreja, Aliás, ele sendo filho de Deus, ele foi o fundador da igreja evangélica, Que significa, o evangelho significa boas novas, E Jesus veio trazer as boas novas. Então Jesus preparou seus discípulos, Na verdade, Jesus ainda não tinha fundado a igreja, porque ele realmente tinha que pregar o evangelho. E Jesus trouxe boas novas para o povo. Apóstolo, naquele tempo existia a igreja? Sim, existia. Existia a igreja, sim. Templo em Jerusalém, as sinagogas, que significava igreja, aonde muitas partes na Bíblia fala que Jesus, ele participou das congregações, Hoje a gente fala congregação, antes, era falado uma linguagem um pouco diferente, igreja, Hoje falar de igreja, o tempo falar um pouco diferente. E Jesus participava sim da igreja, de tal maneira que um dia foi dado numa congregação, foi dado para ele ler Isaías, no livro de Isaías. Então nós vemos que Jesus participava das igrejas. Mas hoje correm muitas dúvidas nas pessoas. Quem é que fundou a igreja evangélica? Pois eu quero dizer, o fundador da igreja evangélica é o próprio Senhor Jesus. Significa boas novas, E Jesus veio trazer as boas novas, veio curar as pessoas, libertar as pessoas, transformar as pessoas. E eu quero dizer assim, que o significado das boas novas é a salvação, É a salvação. Essa é o que Jesus veio trazer para todos, a salvação. Mas pastor, eu preciso estar na igreja? Apóstolo, eu preciso estar na igreja? Sim. Lá em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, fala assim: não deixamos de congregar, Não podemos deixar de estar na igreja, de participar da igreja. Mas, apóstolo, eu não sou a igreja? Não, a Bíblia não fala que você é a igreja. Não traz. Tem algumas pessoas que dizem, eu sou a igreja. Não, a igreja são paredes, São congregações, ou naquele tempo eram sinagogas, que Jesus pregava nas sinagogas. E também Jesus pregava ao ar livre, no deserto, aonde que Jesus estava indo, ele estava pregando. É como nós falamos de Jesus na rua, nas casas, estamos trazendo boas novas para as pessoas. Mas nós temos que congregar, sim. Nós temos uma igreja. A igreja, é muito importante nós estar na igreja. Mas, apóstolo, mas eu sou a igreja. Não, a Bíblia não fala que você é a igreja. Não traz esse. Muitas pessoas estão falando, eu sou a igreja. Não. A Bíblia fala, para você entender a palavra de Deus. Por isso que devemos ler a palavra e procurar entender a palavra de Deus para não ser confundido. Porque senão você vai ficar em casa pensando que você é a igreja e que você não precisa estar na igreja. Isso é mentira. É mentira de Satanás. Nós temos o quê? O templo de Deus. Isso está escrito lá em Atos,
Em Atos fala igual, perdão aqui, é 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 19, né, capítulo 6 e versículo 19, que fala que nós temos o templo do Espírito Santo. Amados, templo é uma coisa, não é igreja. Aqui não está falando de igreja, que você é a igreja. Você está sendo um templo para o Espírito Santo habitar em você. Está entendendo? Mas não está falando que você é uma igreja. Você é um templo, né? Um templo para que possa o Espírito Santo entrar na sua vida, no seu coração e modelar a sua vida. A palavra de Deus diz que nós temos membro de um corpo. O que é membro de um corpo? Um membro do corpo, para você entender, olha, a sua mão tem o seu dedo, né? Tem a unha, tem o braço e assim por diante. Você é um membro de um corpo só. Como é que um membro, bom, por exemplo, como é que uma perna minha vai estar num lugar, a outra perna no outro lugar? Não. Um membro tem que estar junto. É o que a palavra de Deus diz, que fala sobre membro. Nós somos membro do corpo de Cristo. Então, por isso que tem que entender a palavra de Deus, né? Não sabeis que o vosso corpo são membro de Cristo? E é Coríntios, né? Lá em Coríntios está falando sobre a unidade dos membros do corpo de Cristo. Então, amados, nós temos que entender as escrituras, né? Mas eu não preciso de estar na igreja, né? Pois eu quero dizer, quando Jesus subiu, Jesus foi o fundador da igreja evangélica. O que ele deixou? Ele deixou um legado, né? E esse legado, o que significava? Os apóstolos. Os apóstolos pregavam onde? Abra a sua mente, onde que os apóstolos estavam pregando? A palavra de Deus diz que os apóstolos estavam pregando no templo, que é uma igreja, né? É um salão, né? Podemos dizer assim, um salão, um pavilhão, né? Aonde os apóstolos pregavam o evangelho. Para você entender que a palavra de Deus é tão poderosa e tão forte,